Bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a audiência, a sua presença aí do outro lado, para juntos fazermos esse nosso momento de oração a Deus. Estamos aqui para levar então a palavra de Deus até o seu lar, para que você se sinta fortificado e alimentado pela palavra de Deus. Você e toda a sua família. Desejo que a paz, a alegria e a bênção de Deus esteja com você aí no seu lar. Então vamos meditar a palavra de Deus e também conhecer a vida de mais um santo. Hoje nós vamos conhecer Santo Teodoro. Então que fique conosco, vamos rezar juntos, que com certeza você vai sair muito bem fortificado hoje desse nosso programa e vai continuar sua quinta-feira assim, na graça de Deus. São Teodoro. O santo de hoje, São Teodoro, foi um soldado que acabou sendo decapitado por confessar a fé cristã. Era venerado desde o século IV. A Turquia, onde se encontra o seu túmulo, atrai muitos peregrinos. A história lhe atribuiu toda a espécie de aventuras, em particular como a de São Jorge, ter matado um dragão. Junto com São Jorge e São Demétrio, é um dos 3 grandes soldados mártires para os orientais. São Teodoro, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, refletindo um pouco então essa vida de São Teodoro, percebemos que ele foi um soldado. Não só um soldado de uma guarda, mas em primeiro lugar, soldado de Cristo. E ele foi decapitado, ou seja, ele foi morto por defender a fé cristã. Se tornou um grande mártir. Que também nós, no nosso dia a dia, nos tornemos mártires, ou seja, sejamos soldados de Cristo, onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá, que a gente tenha essa coragem como de um soldado para defender Jesus Cristo, que nós não nos acovardemos, que não tenhamos vergonha nem medo de Jesus, mas pelo contrário, como São Teodoro, tenhamos a alegria e a coragem de anunciar Jesus onde quer que a gente vá. E agora somos chamados a acolher o que o Senhor diz a cada um de nós através de sua palavra. Essa palavra que vai assim trazendo e anunciando o amor de Deus para todos nós. E vamos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 23. Estava a próxima Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas estavam aí sentados. Fez então um chicote com cordas, expulsou do templo, junto com as ovelhas, os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai um comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde da escritura que diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: qual o sinal que nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez somos chamados a perscrutar a palavra de Deus e trazer algum ensinamento para a vida de cada um de nós. Hoje nós vemos Jesus falando dessa realidade do templo. Em primeiro lugar, ele fala do templo que é reconstruído por paredes. E lá nós vemos no Evangelho de hoje que o templo, onde era um lugar de oração, um templo, um lugar que era para fazer a experiência com Deus, estava virando uma casa de comércio. Estava se vendendo de tudo para o pessoal os vendedores estavam muito preocupados então no lucro que eles tinham que vender esses animais para oferecerem sacrifícios. E muitas das vezes, com certeza, eles exploravam os pobrezinhos, aqueles que não tinham condições, aqueles que vinham de longe,
como não tinham como trazer animais das suas terras, tinham que comprar ali perto mesmo. E com certeza havia um certo tipo de exploração em cima dos mais pobres, dos mais necessitados. Por isso que Jesus então se irrita e vai então contra essa realidade. Primeiro, que esse comércio está tirando o centro do templo, que é um lugar de fazer a experiência com Deus, da intimidade com o Senhor. E segundo, com certeza, Jesus está em defesa daqueles que realmente estão explorados por esses vendedores. Então Jesus é aquele que sempre está a favor dos mais fracos, dos mais necessitados. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos nos tornar pessoas simples, pessoas humildes, porque Jesus sempre estará ao nosso lado. Se a gente começar a crescer, se a gente começar a encher de orgulho, de autossuficiência, com certeza Jesus vai dar passos para trás e não vai querer se aproximar de nós. Mas se eu me demonstro cada vez mais simples, humilde diante do Senhor, Jesus vai se aproximar de nós, vai manifestar a sua misericórdia para todos nós. Que nós então possamos receber essa presença de Jesus por uma vida de humildade. Também que nós possamos sempre fazer a experiência do templo na vida de cada um de nós. Todos nós que fomos batizados, somos chamados a fazer parte da família de Deus. E a família de Deus se reúne em um lugar. E esse lugar, esse templo, se chama igreja. Então eu preciso me deslocar da minha casa, de onde eu estiver, para ir na igreja, para ir no templo, para fazer a experiência com Deus. A experiência com Deus eu faço na vida da comunidade, com os irmãos que estão ali, que fazemos parte da mesma família, mas também eu posso encontrar Jesus na sua palavra, na Eucaristia e também na pessoa do ministro. Eis então o desejo de Deus, que nós sejamos batizados para viver em família. Não tem sentido a gente batizar e dizer, agora estou salvo, agora eu preciso fazer um projeto de salvação sozinho. Então eu não preciso mais de templo, eu não preciso mais de comunidade, eu não preciso mais de ninguém. Só eu e Deus e pronto, acabou. Mas nós precisamos perceber que para vivermos a nossa comunhão com Deus, eu preciso também viver a comunhão com os meus irmãos, as minhas irmãs. Então, o próprio Deus que diz, com a própria palavra de Deus nos fala, como é que eu digo que amo a Deus que não vejo, se eu não amo os irmãos que vejo? Então, a palavra de Deus nos leva a estar em comunidade, a estar em comunhão com os irmãos na vida de igreja. Outra reflexão que nós podemos fazer a partir do texto de hoje, Jesus então falando do templo do seu corpo. Destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E aí eles falam, mas 46 anos foram necessários para construir esse templo de pedras. Mas Jesus não estava falando do templo de pedras, Jesus estava falando do templo do seu corpo. E aí nós somos chamados a refletir, caríssimos irmãos e irmãs, o corpo de cada um de nós é templo de Deus. E como é que eu estou cuidando desse templo de Deus? Será que eu estou cuidando de qualquer maneira? Será que eu estou deixando de qualquer jeito? E aí depois, quando eu fico enfermo, quando eu estou doente, quando eu estou necessitado, aí eu começo a culpar a Deus, porque ele fala que eu não tenho saúde. Mas será que eu tenho me preocupado com esse templo de Deus? Será que eu tenho me alimentado bem? Será que eu tenho me descansado bem? Será que eu tenho feito exercícios para cuidar desse templo de Deus? Então Jesus fala desse templo, que ele com certeza ele cuida bem do templo dele. E ele chama a atenção de cada um de nós, para que também possamos cuidar do nosso corpo, onde Deus habita, a graça de Deus habita. É nesse corpo que nós vamos enxergar a Deus. É nesse corpo, nessa realidade que nós vamos fazer a experiência do Deus. É porque Deus, ele vem a esse mundo através das mãos, dos pés de cada um de nós. Somos nós que somos chamados a apresentar esse Deus, ou seja, a caridade, o amor, através do nosso corpo, e o próprio Deus também se faz realidade conosco. Então Deus, ele se utiliza das nossas mãos, do nosso falar, da nossa boca, do nosso olhar, do nosso abraço, para ir ao encontro do irmão, para que assim possamos fazer essa experiência. Que nós então possamos
cuidar muito bem do nosso templo, que é o nosso corpo, e também do templo, que é a casa de Deus, onde nós fazemos a experiência dele com os nossos irmãos reunidos em comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez, vamos fazer a nossa oração de consagração a Santa Rita, a nossa padroeira das causas impossíveis, que com certeza ela vai também nos ajudar, vai interceder a Deus para que nós sejamos cada vez mais esses filhos de Deus que se lançam nos braços do Pai, que confia nele para que possamos então um dia receber esse prêmio, essa retribuição que é a vida eterna que o Senhor deseja oferecer a cada um de nós. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Aviso da comunidade. Então hoje, logo mais, às 18 horas e 15 minutos, nós teremos mais uma edição do programa Segue-me, que é da paróquia de Santa Rita. Então convido a você a assistir esse programa, que com certeza trará algo de inédito para você assistir e com certeza você vai se agradar muito desse nosso programa. A nossa paróquia, a nossa equipe está se esforçando muito. Então que você possa assistir e prestigiar esse programa Segue-me às 18 horas e 15 minutos. E às 19 horas e 30 minutos, na Capela São Sebastião, celebração eucarística, onde nós somos chamados a louvar o nosso Deus. Então venha rezar conosco e rezar também pela sua família. Estimados irmãos e irmãs, estamos encerrando essa edição do programa de quinta-feira. Que você então possa continuar o seu dia na graça de Deus. Por isso eu quero lhe conceder a bênção para que você seja feliz, realizado, você e toda a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.